Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Amados, vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui neste lugar. Tenho certeza que Deus tem algo do céu para a nossa vida nesta manhã. Colossenses 1 e versículo 16, somente esse versículo, bastante conhecido. A palavra de Deus diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Eu li Romanos 11:36, que é o mesmo versículo, tá, irmãos? Vou ler de novo, então, Colossenses 1:16, é o mesmo versículo, em palavras diferentes. Diz assim, olha, Colossenses 1:16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Pai, estamos diante da tua presença. Eu peço a ti a tua misericórdia, a tua graça nessa hora. Ajuda do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos desenvolver, ó Deus, a tua palavra de forma que o Senhor convém, de forma, ó Deus, que venha alcançar os corações dos teus filhos, da igreja. Pai, usa-me como vaso, como instrumento, Senhor, como seta que acerta o alvo, como foi ministrado aqui nesta manhã. Que o teu Espírito Santo venha falar ao meu coração, ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Pai, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, sedentos para receber do céu uma porção nesta manhã que venha transformar, direcionar, guiar a nossa vida, guiar a nossa história. Pai, nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Amados, a gente quase nunca extrai ou usa ou tira o total benefício, proveito, ou recebe toda a mensagem da palavra de Deus, daquilo que nós lemos na palavra, das mensagens ministradas, de hinos cantados, como o pastor Paulo aqui explicou, parte de um hino, da profundidade que é a letra desse hino. E aqui nós estamos diante de um texto que ele é um texto poderoso, que pode mudar, transformar a nossa forma de viver, a nossa vida, a nossa existência. Pode nos encorajar, nos fortalecer através de conhecermos, mesmo com as nossas limitações, quem Deus é. E a palavra de Deus deixa bem claro que, olha, por Ele, para Ele, dele, por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas, todas para a honra e glória do seu nome. Isso expressa esse Deus ao qual nós servimos, expressa a grandeza deste Deus. O livro de Gênesis começa falando que no início Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso nos dá a dimensão de quem é Deus. Ele é o Criador do universo. Ele é do que do nada fez tudo. Ele é aquele que a ciência, por tempos e tempos, e até hoje, quanto mais a ciência desenvolve nessa linha, mais eles vão dando um nó e contradizendo, não contradizendo que a ciência não contradiz a Deus quanto a criação. Eles têm teorias de evolução, disso, daquilo, mas a própria ciência, por ela não detectar um tempo, quando foi criado o universo, não detectar uma matéria inicial, ela automaticamente, ela está dizendo que se não existe material, é espiritual. Se não existe tempo, não há como definir. Nós cantamos aqui que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso Deus falou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis fala, no princípio quando? Ele é a eternidade. Ele não precisou de matéria para fazer nada. Então a ciência não explicar isso, a ciência fala de um tempo que eles não conseguem explicar. Então disse que um ser espiritual, não material,
um ser atemporal, que não está ligado ao tempo, um ser que desde a eternidade existe. Ele criou os céus e a terra. Então nós temos essa dimensão de quem é Deus, desse poder desta mensagem. Quando nós conseguimos entender isso, e a gente lê que Deus criou tudo no céu e na terra, inclusive a mim e a você. Todas as coisas, tanto o que se vê, como o que não se vê. Todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele foram criadas. Deus criou o universo todo. Tudo que existe foi Deus que fez. Tudo que existe, há um ser criador por trás disso. Quão transformador, quão grande é para nós saber que nós servimos a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Um Deus que governa, um Deus que traçou os limites, um Deus que deixou para nós regras, normas, um Deus que deixou para nós um rumo certo onde chegar. Eu acredito que se nós fizéssemos não é só esse versículo, mas a palavra de Deus como um todo. Hoje estamos falando desse versículo. Se a gente pegasse esse versículo e colocasse um quadro na nossa cozinha, outro quadro na sala, outro no quarto, outro no carro, outro no trabalho, para você ver, olha, por ele, dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E você está dentro desse conceito, você foi feito para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Nós deixaríamos de brigar com a nossa própria consciência. Nós deixaríamos de lutar com a nossa própria alma, como o salmista Davi lutou, a mente dele, a alma dele estava fadigada pelos problemas, pelas situações. Se nós entendermos que nós somos filhos deste Deus, e que Ele cuida, que Ele governa, e que Ele dirige todas as coisas, e que Ele dirige a nossa própria vida, nós teríamos mais paz durante o nosso dia a dia. Quando as coisas não dessem certo no trabalho, nós íamos ver, olha, eu sou criatura dele, eu saí dele, eu fui feito para ele, e eu sou dele, então tudo vai dar certo. Só não vai dar certo aquilo que eu contradizer a palavra do Senhor. Se eu não estou contradizendo, Ele está no controle, Ele está na situação certa. Se tornaria mais fácil para nós, se nós entendêssemos esse Deus ao qual nós servimos. A nossa entrega seria mais fácil. O nosso serviço na obra dele seria muito mais eficaz, muito mais de entrega ao trabalho dele. Hoje a missão nós faríamos missão com muito mais afinco, com muito mais força. E a nossa confiança não seria abalada em tempos nenhum. Porque um Deus que criou o universo, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que domina todas as coisas, um Deus que alinhou tudo, são 120 combinações no universo, que precisam estar inteiramente alinhadas para que nós tivéssemos vida. Vocês já viram aqueles cadeados que tem 4 números para vocês alinharem? Vocês alinham, a maioria das pessoas põe 1, 2, 3, 4, né? Você coloca 1, 2, 3, 4, ponto, o cadeado abre. No universo são 120 combinações no mínimo, tá? 120 combinações que se uma delas falhasse um pouquinho, a gente morreria. Não teria vida na Terra. Por que não há vida na Lua? É porque há uma descompensação de algum desses números aí, desses efeitos aí. Qualquer coisinha que saísse do controle, não haveria vida. E Deus criou tudo isso, Ele formou tudo isso, para que eu e você estivéssemos com esse fôlego de vida aqui, como campeões que nós somos. A gente tem muita vontade de vencer na vida, né? Muita vontade de querer alcançar alguns lugares, de vencer na vida num todo. Deixa eu falar para vocês, nós somos vencedores, nós estamos aqui hoje com vida. Infelizmente, na minha cidade hoje, eu abri o noticiário, um rapaz de 43 anos, passou mal do nada, foi ao hospital, e agora estão no velório dele lá. Infelizmente. Mas eu e você, nós somos vencedores, nós estamos de pé, porque Deus se cuidou de tudo para que eu e você estivéssemos aqui. Se nós entendêssemos esse Deus ao qual nós servimos, seria mais fácil para nós perdoar.
Seria mais fácil para nós vivermos em paz, em segurança, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas. E a Bíblia diz que nós somos feitos para louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Pense comigo. Se a minha vida, se eu fui feito, se você foi feito para o louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus, por que nós seríamos fracassados? Será que isso glorificaria o nome do Senhor? Será que uma peça que você fez, um vaso que você comprou para honra, se você colocar ele na sua casa, você comprou para embelezar, e você coloca ele, será que vai ficar feia a sua casa? Não, Deus te quer como vencedor. Agora, no meio do caminho, nós erramos, nós pecamos, nós não damos ouvido à voz do Senhor, e passa esses momentos que nós passamos, que não é a vontade de Deus, mas Deus te fez para louvor, para a glória, para a exaltação do nome dEle. A palavra de Deus diz que Ele nos exalta, para que o nome dEle seja glorificado. Tudo foi feito dEle, por Ele e para Ele. A sua vida pertence ao Deus que criou os céus e a terra. A sua vida foi feita para louvor, para a glória, para a honra do nome santo do Senhor Jesus. Se você pode, se você tem essa certeza, glorifica o nome do Senhor, porque Ele te trouxe, Ele cuidou para que você estivesse aqui nesta manhã. Ele fez todas as combinações para que você tivesse uma família abençoada, para que você vivesse esse tempo de ouvir que Ele é um Deus soberano, que Ele é fiel, que Ele é um poderoso Deus, como nós cantamos aqui nesta manhã, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio e o fim. O Deus que cuida de mim e de você, o Deus que estabelece todas as regras da nossa vida, o Deus que é um Deus soberano e fiel, nós cantamos aqui. Tem um versículo na Bíblia, dentre os versículos maravilhosos, tem um que eu gosto muito dele. Salmos 119, 1 e 2. Presta atenção o que o salmista fala. Ele fala assim, olha, o céu, ou seja, o firmamento, tá? O céu, né, lá onde, o firmamento aqui. O céu anuncia a glória de Deus. Vamos entender. O céu anuncia a glória de Deus. Quando você vê os firmamentos, quando vê essa imensidão, tudo no seu lugar, todas as coisas funcionando, tudo super balanceado, isso anuncia a glória de um Criador. A gente passa diante de um prédio, como em Empire State aqui, ou qualquer outro prédio, a gente fica maravilhado com quem criou isso, quem fez isso, e a gente vê uns, e a gente fala, de onde a pessoa tirou essa ideia? A gente vê um livro, uma música, algo, uma criação, você fala assim, de onde a pessoa tirou? Que inspiração para uma pessoa fazer uma obra dessa? Agora você imagina o universo. E a Bíblia fala que, olha, os céus proclamam a glória de Deus. Sabe, esse Deus, Ele é o seu Pai. É o Deus que cuida de você. Os céus proclamam a glória dEle. Agora veja que interessante, fala aqui, olha, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram, mostra o que Ele fez. Veja que interessante, cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. Vamos lá, hoje é domingo, amanhã vai ser segunda-feira. Aí o domingo fala para segunda-feira, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu amanheci no domingo com um sol maravilhoso, como o pastor falou aqui. Tudo estava perfeito, o oxigênio no nível certo, o calor no nível certo, as plantas, a fotossíntese, tudo acontecendo, os satélites girando, tudo girando perfeito. Deixa eu te falar, foi Deus quem fez isso tudo. Isso é o domingo falando para a segunda. E aí a Bíblia diz que a noite repete para a outra noite toda a glória de Deus, toda a grandeza de Deus. Eu não sei. Nós precisamos de uma forma urgente, valorizar mais quem Deus é na nossa vida. Entender quem é o nosso Pai. Que Ele cuida de nós. Mas sabe o que acontece às vezes aqui, como um interruptor, como essa luz aqui, se eu pedir para ali, desliga essa luz, alguém fala assim, tá, aí vai vir a escuridão.
De tempo em tempo, alguma coisa na nossa vida é desligada. Às vezes Deus vem e, não necessariamente Deus, às vezes Deus permite também, mas o interruptor da saúde fala assim, tá. E se foi a saúde? Às vezes a instabilidade financeira vem e alguém parece que desliga assim. Às vezes no emocional, às vezes em qualquer situação da nossa vida, parece que foi desligado alguma coisa. Tá. E aí os problemas começam, as situações. E nós com a nossa, eu não sei, ignorância, um desconhecimento deste Deus, a gente toma para nós, pega para nós esse problema, essa situação que agora foi simplesmente desligada. E nós queremos com a nossa inteligência, com a nossa força, com o nosso poder, com a nossa condição financeira, resolver as coisas. Deixa-me falar para você, infelizmente nós não podemos resolver a imensa maioria dos problemas da nossa vida. Nós somos limitados ao extremo e não sabemos disso. Nós temos uma limitação absurda e não sabemos disso. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um dia sequer na nossa história. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos informes, o Senhor contou todos os nossos dias. Entenda a dependência que nós temos deste Deus. Ele desliga, Ele permite que alguma coisa desliga, Ele corta, Ele afasta. Ele é Deus e nós não temos controle nenhum sobre essas questões. Por que lutar? Por que tanta luta, sabendo que não vai adiantar nada? Entrega nas mãos deste Deus. Eu não sei se você já entendeu qual é essa mensagem dessa manhã. A mensagem: deixa Deus lutar por você. Permita Deus ser o seu Deus. Permita ser o seu Pai. Uma vez Jesus falou assim: Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos. E eu fico olhando assim, e quantas vezes Deus fala: por que você não deixa eu cuidar de você? Por que você não deixa eu tomar a tua causa? A gente toma da direção de Deus o leme da nossa vida. A gente toma da direção de Deus as rédeas da nossa vida, como se nós pudéssemos e soubéssemos alguma coisa. Deixa eu te falar, nós somos meras criaturas de um Deus que fez todas as coisas. Se Ele governa, se o universo, se os céus proclamam a glória desse Deus, nós precisamos entender que Ele pode dominar, governar a nossa vida, a nossa história. E quanto aos interruptores que foram apagados da nossa vida, deixa Ele cuidar disso. Ele quer trabalhar, muitas vezes Ele quer trabalhar nessas áreas onde se apagaram, onde não está funcionando, onde está causando dor, onde está causando incômodo. O Senhor quer trabalhar, sabe por quê? Porque nós, desde a queda, desde que o homem caiu, brotou no coração do homem, assim como brotou no coração de Lúcifer, uma arrogância de querer ser igual a Deus, de querer saber igual a Deus. Lá no Jardim do Éden, a serpente falou: olha, come porque vocês vão saber igual a Deus, serão igual a Deus. Eu acho que foi fichinha, porque hoje nós queremos ser mais do que Deus. As nossas orações, nós apresentamos as soluções para Deus aprovar as nossas soluções. Nós estamos passando, às vezes, na frente de Deus. Nós estamos dando a Deus um direcionamento da nossa vida para que Ele aprove. Entenda, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele está acima dos reis, dos governos, como foi lido aqui, das autoridades. A Bíblia diz que os planos dele são mais altos do que os seus, os pensamentos dele é melhor do que os seus. Entenda que Deus é soberano sobre a sua vida. Você é criatura dele, você é filho dele, porque pelo amor dele, pela misericórdia, ele te adotou como filho. Com defeitos, com falhas, com fraquezas, e Ele vem agora, Ele faz de cada um de nós, Ele restaura a nossa vida, porque Ele é o Criador. Se você pegar um quadro
de algum famoso aí que já morreu, e esse quadro estragar, e você consertar o quadro, não vai adiantar muita coisa, porque ele será um quadro estragado, você não fez a obra. Mas se esse artista, o que fez o quadro, ele chegar e ele refazer, ele tem autoridade para isso, porque foi ele quem criou. Deus tem autoridade sobre a sua vida. Ele refaz, ele muda, ele transforma, ele corrige, ele tira, ele põe. Ele é Deus, ele é soberano. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos entender isso, nós precisamos chegar neste nível de dependência, onde Deus é que decide, Deus é que faz, Ele que governa a nossa vida, a nossa história. Nunca esqueço de um teatro que fizeram aqui os jovens uma vez, de um ônibus, lembra disso? Lembra Luna fez, não sei quem mais fez aqui, de um ônibus, e o motorista do ônibus, não, teve o do ônibus também, mas teve um que era uma cadeira, um trono. E Jesus, a pessoa convidava Jesus para o trono, e Jesus ficava aqui. Quando Jesus precisava de uma decisão, que ele sabia que não ia ser do agrado de Jesus, ele empurrava Jesus assim fora, tirava Jesus do trono, da vida dele, para ele tomar a decisão. Quando essa decisão não estava ok, ele deixava Jesus tomar a decisão para ele. E a gente faz isso constantemente na nossa vida. Quando a decisão requer renúncia, quando a decisão requer uma mudança de posicionamento, a gente vai empurrando Jesus assim aos pouquinhos do trono da direção da nossa vida, e nós mesmos tomamos as decisões da nossa vida. Mas espera aí, você foi feito dele, por ele e para ele. A sua vida é para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. A sua história pertence a Ele. A sua família pertence a Ele. Porque lutar contra situações onde é Deus que vai fazer? A Bíblia fala de algumas pessoas que entenderam isso. A Bíblia fala de uma mulher que ela, mesmo sendo pecadora, ela chegou diante de Jesus e ela tinha um vaso de alabastro, e ela quebrou esse vaso de alabastro, ungiu os pés de Jesus e secou os pés de Jesus com seus cabelos. Isso parece uma coisa simples, né? Parece que foi hoje que você vai lá, compra um perfume e quer. Não, irmãos, tudo o que ela tinha. Aquele vaso de alabastro era tudo o que ela tinha. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Deus não quer 10% de você. Deus não quer metade do seu louvor. Ele quer a sua vida, Ele quer a sua família, Ele quer a sua finança, Ele quer o seu coração. Deus não aceita metade, não é do meu jeito, do seu jeito. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é fiel, e a Ele seja a honra e a glória. Ele me fez, Ele te fez para a honra, glória do nome dEle. Tudo que formos fazer, o Senhor deve estar na direção. Tudo que você for começar, comece na direção do Senhor. E Paulo, entendendo isso, ele escreve aos Romanos: olha, rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, olha, tenha misericórdia. Eu rogo para que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Apresentar os vossos corpos, se render diante do Senhor, se quebrar diante do Senhor, deixar Deus cuidar da sua vida, da sua história. Deixar Deus direcionar os teus planos. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Quando a luta chegava, você lembra, olha, porque dele, foi por ele e para ele foram feitas todas as coisas, ele me fez. Ele tem um propósito na minha vida. Nada vai frustrar o propósito de Deus na sua vida. Nada vai impedir Deus de colocar onde Ele sonhou para você. Nada vai impedir que o Senhor faça tudo o que Ele prometeu na sua vida. Tudo o que está proposto para você. Entenda como essas mulheres, como Maria também, irmã de Lázaro, quebrou o vaso de alabastro. Significa entregar, submeter, significa adorar. Render-se diante de Deus, conhecer a grandeza deste Deus. Hoje é um culto de missões. Uma pessoa que não conhece, não tem essa
convicção de quem Deus é na vida dele, jamais ele pode fazer missões. Jamais ter esse amor no coração dele para fazer essa missão. Mas quando você reconhecemos que ele é o Criador de todas as coisas, que tudo foi feito para ele, dele e por ele, e que nós somos para a honra e glória do nome do Senhor, e que mesmo quando nós caímos, ele pode restaurar, ele pode trazer de volta, e esse Deus agora, ele nos adota como filho. Hoje nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, dispenseiros das graças do Senhor Jesus. Ele cuida da nossa vida, ele governa a nossa vida. A fé é esse pilar, a fé é o que nos sustenta a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Talvez alguém fale assim, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Realmente não sei o que você... Sei algumas coisas de alguns irmãos aqui, mas não sei mais. Mas a Bíblia diz que Paulo, quando ele estava nos últimos dias preso na Itália para morrer, ele mesmo escreve uma carta e manda, e essa carta que ele escreve nos seus últimos dias, ele prega, ele anuncia, e ele fala de uma paz que excede todo o entendimento. Quando nós temos essa certeza de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Pai, isso traz em nosso coração uma paz que excede o entendimento. Eu já falei aqui uma vez, contei uma história aqui, uma ilustração. Eu quero falar de novo, talvez seja hoje que o Senhor vai usar para que você entenda que Ele cuida de você. Dizem que em um voo, tinha uma criança sentada em uma cadeira no voo, e essa criança brincando com os seus joguinhos lá, e o voo lotado, e em um certo momento do voo, começou-se uma turbulência muito, muito pesada, os porta-malas abriam, e uma turbulência muito grande, as pessoas começaram a apavorar, e uns a chorar, outros a gritar, outros ligando, despedindo, e essa criança calma ao extremo, brincando nos joguinhos dela. Alguém incomodou com aquilo e perguntou a essa criança, peraí, você não está vendo o que está acontecendo? O avião está prestes a cair, a turbulência, e você está aí brincando, você não sabe o que está acontecendo? Ela falou, não, eu sei sim o que está acontecendo, mas é que o meu pai, que é o piloto deste avião, ele conhecia quem era o piloto do avião, ele conhecia quem estava direcionando aquela aeronave, ele sabia, ele confiava no pai dele. Talvez o que esteja faltando na minha e na sua vida é um pouquinho de confiança no seu Pai. Um pouquinho de dependência deste Deus. É você deixar a sua vida ser levada, direcionada por Ele, sabendo que a hora que o interruptor quiser apagar, Ele vai apagar. A hora que a luta chegar, ela vai chegar. A hora que o fôlego de vida se for, ele se foi. Só Deus pode mudar certas situações da vida. Só Deus pode dar essa paz ao nosso coração, que mesmo sabendo que as coisas estão próximo do fim, Ele ainda continua no controle. Eu gostaria de falar bem mais, mas o tempo me foi. Eu quero convidar, nós iremos louvar, e eu quero que você abaixe a sua mente, que você comece a pensar, abaixe os seus rostos, sua cabeça, que você comece a entender quem Deus é, e quem você é nesse plano. Entender que nós somos criados à imagem e à semelhança dEle, e que nós caímos, e que nós pecamos, e que Ele, pelo seu amor, pela tua misericórdia e graça, nos alcançou. Que Ele enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E hoje nós somos salvos, somos filhos, somos herdeiros, inteiramente dependentes dEle. Nós somos como uma criança. Nós estamos vivendo no governo, na direção de Deus, esperando e sendo inteiramente dependente dEle em todo o tempo da nossa vida. Você não vai conseguir ir a lugar nenhum com as suas próprias forças.
Você precisa entender que Ele criou, Ele é dono, Ele é Senhor, Ele governa, Ele dirige a sua vida. Se entrega ao Senhor, deixa Ele cuidar da sua vida, da sua história. Os interruptores que foram desligados da sua vida, perdeu a esperança, o Senhor refaz. Perdeu a saúde, Ele é o Deus que dá a vida. Ele é o Deus que gerou, Ele é o Deus que te fez. Está inseguro. O salmista fala, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro está em Deus, a sua vida está em Deus. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele te direcionar. Nós somos crianças, nós não sabemos nada. E é difícil quando nós queremos andar com os nossos próprios passos, pela nossa própria direção, porque nós não vemos nada à frente. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que dá-nos a luz. Na estrada da vida, no ministério, nós passamos por tantas situações difíceis, tantos momentos onde o desânimo bate, onde o medo bate. E a Bíblia é cheia de exemplos de grandes homens de Deus que precisaram ser animados pelo Senhor. Gideão era um que estava correndo, com medo de passar fome. E o Senhor levanta ele para matar a fome, para defender o povo de Israel. Josué estava com um temor terrível. Depois da morte de Moisés, e o Senhor chega e fala, olha, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Se você se sente assim, se você se sente desanimado, deixe o Senhor cuidar da sua vida. Deixa o Senhor cuidar, deixa Ele fazer. A gente tem essa fraqueza de querer andar com as nossas próprias pernas, né? E fazer as coisas fora do direcionamento de Deus. Deixa o Senhor cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua vida. Ele é um Deus que traz a segurança, Ele é um Deus que traz a paz, Ele é um Deus que traz o alívio sobre a sua vida. Ele é o Deus Criador, Ele é o nosso Pai, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos direcionar. O voo da sua vida, mesmo com turbulências, está na mão de um piloto que jamais perdeu, um piloto que jamais errou, um piloto que fez todas as coisas. Ele conhece, Ele sabe. Tenha segurança em Deus, tenha esperança em Deus, tenha firmeza no Senhor, tenha convicção que Ele está cuidando da sua vida. Saia daqui nesta manhã sabendo que você é criatura dEle, você veio dEle, que você foi feito para a honra e glória do nome dEle. Seja uma bênção, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.